Vamos, abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10 e 22. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10 a 22. Em nome de Jesus. E pode dar glória, irmãos. Aqui não é proibido dar glória a Deus. Você não vai me atrapalhar coisa nenhuma. Pode dar glória a Deus, aleluia. Se Deus estiver batizando, eu largo o microfone aqui, deixa Deus tocar em você. Não fica, não esquenta não. Aqui não somos aquelas igrejas que fica limitando, parece que fica medindo lá a temperatura, né? Quem é espiritual, quem não é, e fica aquele negócio controlado, aquele negócio automático. Não, irmão. Aqui a Bíblia diz que o meu espírito é sujeito a mim. A hora que eu quiser parar, eu paro. Vambora. Mas o Espírito Santo não é limitado, não. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10, 22. Quem achou? Olha, irmão, hoje tá tudo, ó. Agora tem aqui e ali, ó. Aguenta essa aí, capeta. Não, irmão, você não entendeu. Ô, glória. Maravilha. Ó, irmão, fica ligado. Eu vou falar, como eu sempre digo, e às vezes todos os irmãos, isso é para todos os irmãos. Os irmãos falam, quando lê uma palavra aqui, fala aos ouvidos, mas o Espírito Santo falará aos corações de vocês. 1 Samuel 10, eu vou ler do 9, que a epígrafe do texto diz assim: Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Assim, Ana se levantou, depois de eles haverem comido em Siló, e depois de eles haverem bebido, ora, Eli, o sacerdote, assentou-se junto a uma coluna do templo do Senhor. E ela estava em amargura de alma, e orava ao Senhor, e chorava sobejamente. E ela fez um voto e disse: ó Senhor dos exércitos, tu verdadeiramente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e não te esqueceres da tua serva, mas desejares conceder à tua serva um menino, então eu darei ao Senhor todos os dias da sua vida, e nenhuma navalha virá sobre a sua cabeça. E você dá glória a Deus e pode se assentar. Os irmãos conhecem essa palavra, né? Só que hoje será uma palavra que Deus colocou no meu coração, que com certeza a Bíblia diz que a palavra do Senhor é mais penetrante do que uma espada de dois fios. Os irmãos conhecem a história de Ana. Ana não tem filho, só que a Bíblia diz que Deus, não foi o diabo, irmãos, foi Deus que cerrou a madre de Ana. Foi Deus que fechou. Às vezes o que é atribuído a Deus, nós falamos, não, porque é o diabo. Não é. Eu sempre digo que nada foge do controle de Deus, tudo está no seu controle. E por que Ele permite? Porque existe uma palavra vontade permissiva de Deus. E porque Deus permite essas coisas acontecerem, é porque Ele quer ver em nós a nossa disposição de buscar. Mesmo no momento de dor como ela tinha, se nós pegarmos mais para cima, nós vamos ver que ela tinha uma competidora, Penina, que uma hora ou outra, ou costumeiramente, ela irritava a Ana. Só que Ana, ela passa a buscar a Deus, como sempre. E agora ali ela está amargurada de espírito. O sacerdote olha para ela e diz: ô Ana, você tomou umas cachaças hoje, Ana? Vigia.
Ela diz: não, meu senhor, a tua serva não está embriagada. A tua serva está amargurada. Tem algumas vezes da nossa vida que é assim, né? Que as pessoas olham e dizem: nossa, mas você está chorando? Ou de repente você está rindo demais, você, nossa, você está muito alegre, você está muito feliz, você está bem? Se a gente está muito triste, as pessoas olham. Se estiver muito alegre, também as pessoas olham também. Porque a Bíblia diz que o rosto declara, quando nós estamos tristes, né? As pessoas dizem: nossa, hoje você não está muito bem, né? É assim, irmãos. Assim era Ana. Só que Deus conhecia o coração de Ana. E eu quero dar um tema para essa palavra aqui. A força de quem ora gera milagres. Por isso, irmão, nós estamos falando todos os cultos aqui. Irmãos, venham para a oração. Irmão, vamos orar, irmãos, vamos. Por quê, irmãos? Não tem vitória sem oração. Ah, pastor, estou tão desanimado, estou tão sem força, irmão. O segredo está aqui. Tiago 4,13, se não me fala a memória, o 17. Quem está triste canta louvor. Quem está alegre canta louvor. E quem está triste vai o quê? Orar. É o que Ana está fazendo. Ela está triste, amargurada, mas ela começa e continua orando a Deus. Mesmo não tendo palavras naquele momento, ela chora. Tem um louvor que diz que a lágrima às vezes é como se fosse uma palavra. Deus conhece cada lágrima. Uma lágrima para Deus é uma frase, Deus conhece. Quem sabe quando você vai orar, você não tem palavra, e a Bíblia diz também que o nosso espírito testifica com o Espírito Santo, e quando nós não temos palavra, só gememos, dizemos: Deus, não tem palavra, mas o nosso gemido Deus entende. O Espírito Santo que está dentro de nós, ele intercede a Deus por nós, com gemidos inexprimíveis. Ei, meu irmão, Deus está vendo a sua necessidade, a sua oração, a sua confiança, e através da sua confiança, Deus te dará vitória. Deus fará o milagre acontecer na sua vida, independente do que seja que você esteja enfrentando. Deus fará acontecer, mas para acontecer, continua buscando. Mateus 7 diz: bater, abrir-se-vos-á. Pedi, pedi, dá-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que bate, a porta se abre. Persevera, não desista. O cenário é de dor, mas que conduz à oração. Será que as dores que estamos enfrentando estão nos conduzindo para a oração, para a comunhão, para a busca? Dizendo: Deus, eu não estou nem aí para os problemas, os meus olhos estão fixos em Ti, como diz o escritor, Hebreus capítulo 12, 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. A profundidade da angústia de Ana, e é tão lindo o nome dela, né? Ana, que significa graça, ó, ou agraciada, que literalmente foi agraciada pelo favor de Deus, pela misericórdia de Deus, ou favorecida, aquela que recebeu o favor. Ei, meu irmão, eu estou dizendo para alguém nessa noite, quem sabe é uma pessoa, aleluia, quem sabe hoje você é essa agraciada, meu irmão, agraciada, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, receba o milagre que você veio buscar, quem sabe na sua saúde, nesta noite receba pelos olhos da fé. A causa da dor é esterilidade e provocação. Ó, a dor era a esterilidade e a provocação da sua competidora. Eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Eu posso, você não pode. Eita Deus, mas Deus vai fazer milagre. Não, irmão, você não está entendendo, não é possível. Mas Deus vai fazer o milagre. Ó, Deus vai fazer o milagre, não é para esfregar, como minha esposa diz, não é para esfregar no nariz daquela pessoa. Não, não, o milagre que Deus vai fazer é para Deus ser glorificado, porque Deus precisa de alguém. A nação precisava de um juiz,
E aí quando ela passa assim, ela passa a dizer: sacerdote Eli, a tua serva não está embriagada, está amargurada. Eu quero um menino. E se o Senhor me der, aí a oração dela, se o Senhor me der, é específica. Vamos ser específico, irmão. A gente chega com um tabelião desse tamanho para Deus. Deus pode fazer tudo. Deus, eu quero que o Senhor faça isso aqui, 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 isso aqui. Meu Deus do céu, não acaba mais não. E os anjos olham dizendo: meu Deus do céu, coisa, eu não tenho. Seja específico. Foi o que Ana fez. Senhor, se tu me deres um filho, eu te darei. Poxa, mas automaticamente, ó, não era para ficar? Se o Senhor me deres um filho, eu te darei, Senhor. Você está preparado para o milagre de Deus? E também está preparado para devolver? Ou quer só ficar para você? A nação precisa de um juiz. E ele foi o quê? Juiz, sacerdote. Em nome de Jesus, quem sabe alguém não está entendendo muito aqui. Só quem está ligado está entendendo o que Deus está dizendo. Você quer receber de Deus? Você está pedindo a Deus? Aleluia. A causa é a esterilidade, provocação, amargura de alma, que leva à presença de Deus. Ei, meu irmão, o melhor lugar que podemos estar é aos pés de Jesus, como Maria estava aos pés de Jesus, enquanto Marta está distraída. A distração faz com que a gente perca o foco, a fé, a esperança. Mas aos pés de Jesus, nós temos palavra de vida eterna. A reação diferente da Elcana: não se conforma, mas clama. Ela sabe a quem recorrer. Foi dito aqui nessa noite, a nossa irmã Andréia falou aqui, eu estou no culto. Entra no teu quarto, Mateus 6,6, fecha a porta, e no teu quarto, em secreto, sem a boca no trombone, ora, que Deus que vê. Por que fala Deus vê e não fala ouve? Deus vê, porque Ele conhece a sua necessidade, Ele vê a sua necessidade. Você pensa que Deus Ele não está vendo lá na tua casa? Fecha a porta. Quando fala de porta, fala de intimidade. Quarto, fala de intimidade. Coloca diante de Deus, fala: Senhor, é isso aqui. Não é impondo para Deus. Se o Senhor, não, chega com humildade, chega que nem Ana. E olha o que ela chega. E ela faz um voto e voltou dizendo: Senhor dos exércitos, se na verdade atentares para a aflição. Olha que lindo isso aqui, irmão. Isso aqui é quebrantamento, é humildade, reconhecimento que tem um Deus acima dela. A tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, então, Senhor, eu darei a todos os dias da vida, e sobre a sua cabeça não subirá navalha, ou passará navalha. Era o nazireu. Ela voltou, e Deus, no momento certo, eu imagino Deus dizendo: eu vou te dar. Você pediu, você chegou com confiança ao trono da graça, e você vai alcançar essa graça. Aleluia. Oh, meu Deus do céu. A oração como único recurso. O único recurso é a oração, irmão. Não adianta a gente ficar batendo, falando para B, para C. É oração. 1 Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar. O que é orar sem cessar? Pastor, eu vou ter que ficar de joelho o tempo todo, eu tenho que ficar igual um louco falando. Não, orar sem cessar é oração trabalhando no Espírito, como dizem em Efésios, orando em todo o tempo nisso, no Espírito. É trabalhando, dizendo: Deus, guarda minha casa, minha família, Senhor, me livre de todo mal, abençoe esse dia. É oração sem cessar. É na faculdade, é no trabalho, é onde for, a oração sem cessar. Ela com amargura de alma, uma emoção autêntica e transbordante, chorou abundantemente. É a linguagem do coração diante de Deus. Ela está ali amargurada, ela está ali quebrantada diante de Deus. Só que o sacerdote era para ter a sensibilidade de entender o que ela estava precisando, mas ele mesmo não entendeu. Só que Deus entendeu.
Depois que ele fala aquilo lá, ele vai retirar a palavra dele. Ele vai reconhecer. E ele vai dizer: seja feita conforme a tua petição. Por isso nós estamos sobre uma palavra de Deus. E se nós estamos debaixo de uma palavra de Deus, irmãos, o adversário ele pode até rugir como leão, porque ele não é leão. Mas você precisa confiar. Vai ter pessoas que vão desacreditar daquilo que Deus tem na sua vida, mas você precisa ser o primeiro a acreditar, dizendo: Deus prometeu, Ele cumprirá. A oração como válvula de escape para a dor não é apenas um ritual. Eu não oro para ser mais espiritual ou menos espiritual, não, eu oro porque é uma necessidade que eu tenho e preciso. Pastor, você gosta de orar? Se eu falar para vocês, eu estou mentindo. Eu oro porque é uma necessidade, eu tenho que orar. Eu preciso orar. Jesus disse para os três, Pedro, Tiago e João, quando foi lá no jardim, e ele disse: vocês ficam aqui, tá? Mas ora por mim. Você já viu um Deus pedindo oração? Era Jesus. Vocês ficam aqui, mas vocês oram por mim, tá bom? Eu vou ali é mais estreito, vocês não conseguem ir lá, mas fica aqui, pelo menos, intercedendo por mim. Aí tá lá os três, e os três pegam no sono nesse dia. Tudo roncando. E a Bíblia diz que o soldado vem, a Bíblia diz que Jesus soa sangue. Porque está chegando o momento, ele sabe que o momento dele está para chegar. Que é o momento da crucificação. Por isso que ele fala aquela palavra: na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Literalmente, os três se entregaram à carne, dormiram que nem criancinha. Os soldados chegam, os irmãos sabem a história. Judas o beija, identificando que era Jesus o seu mestre. E de repente, Malco, quando vai lá, Malco é o soldado que está aprendendo, de repente, Pedro acorda do sono e não vigia. E pega a espada e corta a orelha de Malco. Segundo a tradição, não poderia do lado direito não ter marca alguma. Aí Deus olhando para o sonho do Malco, do soldado, dizendo: o seu sonho não acaba aqui. Você já pensou um negócio desse? O seu sonho não acaba aqui. Aí Jesus vai lá e pega a orelha do rapaz todo ensanguentado e vai lá e ele fica olhando. Imagina a cena, parece que eu estou lá vendo. Ele estarrecido olhando para Jesus e Pedro com a espada. E aí Jesus diz: Pedro, pega a espada, Pedro, guarda isso. Com a mesma espada que fere, será ferido. Mas que adianta tirar a espada da bainha se está lá no coração? Que adianta tirar a espada se está lá no coração? Mas vamos lá, é só um pensamento. Vamos voltar aqui. Para você entender que a oração muda história. Que a oração. Por isso que se você olha aí, imagina que aqui é uma lousa. Oração. Toda ação tem uma reação. Ora e ação. Você ora e aqui é a ação de Deus. Tem alguém no culto? Eu vou repetir. Quando você ora, aí tem a ação de Deus. Aleluia, irmão, entendeu ali? Quando você ora, aí tem a ação de Deus. Aleluia, meu irmão, coloca a tua fé em prática e passa a buscar o Senhor, faz como Ana. E Ana voltou ao Senhor, uma oração específica, sacrificial, versículo 11. E qual é o endereçamento? É a oração. Ó Senhor dos exércitos, reconhecimento do Deus soberano e poderoso, o reconhecimento da onisciência divina. O Senhor conhece todas as coisas. Se benignamente atentares para a aflição da tua serva. Olha a oração dela, é um apelo pela graça. Quer milagre, irmão?
Não precisa ficar de indo de canto em canto. Ah, lá na igreja Y está fazendo milagre, na igreja X está fazendo milagre. Ei, meu irmão, Deus também faz milagre aqui. Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Porque tem gente que tem ideia, lá a igreja que cura. Não é a igreja que cura é a fé. Jesus, certa feita, dizia para aqueles que estavam enfermos: aleluia, grande é a tua fé te salvou, a tua fé te curou, vai em paz. Aleluia. Não é o lugar, mas a disposição de confiar que faz com que o milagre aconteça e a porta se abram. Não é o lugar, mas é a minha disposição de servir que faz com que o milagre aconteça. Você está entendendo nessa noite? Aleluia. Deus, Ele é onisciente. É um pedido específico. Se me deres um filho varão, olha aí, irmão. É um desejo claro, direto. É um voto de consagração. Nazireu não poderia passar navalha na sua cabeça. Era como se fosse o Sansão, era nazireu, não podia tocar em coisas mortas. Só que Deus gosta de pessoas que especificam, de pessoas quebrantadas, coração contrito, Salmo 53. Deus gosta de pessoas que reconheçam e que dependa totalmente dele. Por isso que a Bíblia diz que o poder de Deus só pode se aperfeiçoar em alguém, na onde? Na fraqueza. É na fraqueza que você reconhece quem é Deus em você. Senhor, eu não posso. Aí Deus diz: tá bom, você não pode, mas eu posso e vou fazer na sua vida. Só que aí Paulo vai dizer: eu posso todas as coisas, porque lá em cima ele diz também: eu sei passar fome, eu sei ter e não ter. Aí ele vai dizer: eu posso. Depois de tudo isso aqui, eu posso todas as coisas. Não é posso todas as coisas como se fosse um passe de mágica. Ah, eu posso todas as coisas e vai acontecer o que der na minha cabeça. E não é assim. A irmã falou aqui, eu estou no culto. Se eu fosse, imagine se Deus fosse atender todos os meus pedidos, hoje eu não estaria aqui. Então Deus sabe o que é melhor para mim. Às vezes o não de Deus é livramento. Vamos lá de Bíblia, lembra de Moisés? Não se achegue para cá, porque se você chegar aqui você vai morrer. Tira a sandália do pé, chega com humildade. Não se achegue. Só que a gente está acostumado só sim, de Deus sim. Sim, quando a gente fala não, vira a cara. Ai, não gostei. Porque a gente está acostumado só o sim. E aí Deus fala: não, vigia, toma cuidado. Quem é o pastor para falar isso? Fica com a Bíblia. Deus está falando na palavra, dando uma direção, e às vezes nós queremos tomar uma direção errada, e Deus está dizendo não. E o não de Deus é livramento, e aí às vezes tem um sim, e é morte. As escolhas erradas. Por isso, irmão, vamos vigiar. A escolha de Ana foi específica, dizendo: Deus, se tu me deres um filho varão, eu te darei. Está sendo específico, meu irmão. Você quer isso mesmo para a glória de Deus, ou você quer só por vaidade? Porque se for para a glória de Deus, Deus vai dar. Agora, se for só para vaidade, só para... Não, irmão. Você está entendendo? A gente tem que vir aqui, Deus fez isso na minha vida, glorifica a Deus. Agora, se eu chegar aqui, todo parecendo a última bolacha do pacote, geralmente a última bolacha está toda quebrada, né? Deus nos guarda. Então, eu tenho que chegar com humildade, dizendo: olha, Deus fez isso na minha vida, graças a Deus, o favor de Deus me alcançou, não mereço nada. Só que tem gente muito exaltada, e, irmão, vamos ficar na humildade. Na humildade é melhor. Dizendo: Jesus, se Jesus fizer, amém. Se Ele não fizer, também, amém também. Ana, em momento nenhum, fica ali fazendo aquele joguinho como os muitos fazem. Se Deus fizer, aí eu vou para o culto hoje. Meu irmão, se você quiser vir, amém. Ele continua sendo. Se você também não quiser, Ele também continua sendo Deus. Sem mim nada podereis fazer, operando eu ninguém pedirá. Não adianta eu querer fugir. Jonas quis fugir da presença de Deus. Então não adianta a gente querer dar desculpa para Deus, chamar a atenção de Deus com: Senhor, se eu não é...
Deus não é como a gente, ser humano, não, que a gente às vezes faz uns biquinhos, umas carinhas feias, aí a gente tem dó, não, coitado. Não, Deus não é esse, irmão. Deus ele é santo. Deus ele conhece quem somos, ele sabe que somos errantes. E o que a gente tem que fazer é se humilhar, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu sou tão rebeldinho às vezes, Senhor. Sou tão nervosinho. Ô, irmão, para de graça, seja realista. Tem hora que a gente quer sair do sério, fala, irmão. Eu falo: Jesus, guarda meu coração, eu sou ser humano. A gente está com costumeiramente dizendo isso, irmão. A gente somos ser humano, tem dia que a gente não está muito legal. E no dia que a gente está muito legal, eu sempre falo para mim: no dia que eu estou muito legal, eu quero ficar quieto, quero que ninguém fique me enchendo a paciência. Sabe aquele dia que você quer ouvir telefone, quer ouvir ninguém falando? Você fica lá, qualquer barulhinho te irrita. Eu sou assim, irmão. Tem dia que eu estou cansado assim, que eu quero descansar. Tem dia que acaba o culto, eu falo para os irmãos: ó, vamos acabar o culto, vamos sumir no oco do mundo, vamos embora. Porque assim é a nossa vida. Eu vou te entender. Tem dia que você vai nem cumprimentar o pastor, eu vou te entender, queridão. Vou te entender. Glória a Deus. Estamos nessa, estamos juntos. É a vida. A vida cristã é assim. Nem todo dia a gente está naquele fervor, maravilha, Pai do Senhor, shalom, meu irmão. Pai de Deus, naquela alegria. Tem dia que a gente vai sair daqui, Pai do Senhor, irmão. E aí fala: puxa, o pastor nem me cumprimentou lá. Olha lá. Tem dia que a gente vai estar muito bom. Eu vou te entender também. Me entenda, pelo amor de Deus. Vocês estão entendendo? Ô, Jesus, é a vida, irmão. Imagina o Ana ouvindo de uma tribulada. Eu tenho, você não tem. Imagina todo dia ouvindo um trem desse. Não. Eu tenho, você não tem. Olha aqui, ó. Já está com 2 anos. Já está com 3 anos, você não tem nenhum. Imagina você ouvindo um trem desse todo dia. As irmãs aí. Vai pegar pela garganta, deu tribulada, feliz. Fica capiroto, vai falar, Satanás, da vida dela, cão. Não, mas ela vai agora orar, ela vai para o templo orar, dizendo: Deus, olha lá, Senhor. Só que ela não vai apresentar, né? No momento. Ela vai orar a Deus, dizendo: Deus, se tu me deres um filho, Senhor. Eu imagino que ela mudou a oração, né? Porque imagina você ir para a igreja, tem uma pessoa tribulada em casa, tribulando você o tempo todo, e fala: ô, Jesus, não dá para cultuar desse jeito, não? Mas dá. Mas quando ela especifica, dizendo: se tu me deres, Senhor, eu vou te dar. Eu imagino Deus dizendo: agora eu vou fazer um milagre acontecer. Aquela que humilha, você vai ver que eu sou Deus na sua vida. Glória a Deus. Vamos lá acelerar aqui. O voto de consagração, duração por todos os dias da sua vida. Olha que interessante. Foi ela que falou, irmão. Eu dedicarei ao Senhor. Ó. Senhor, te darei todos os dias. Sobre a sua cabeça não passará navalha. Não é uma barganha, mas é um pacto solene de consagração. Isso aqui é tão sério, irmãos. Não é um negócio banal. Não é aquele negócio da empolgação. Porque aí na hora que a gente faz o voto, Deus faz e de repente a gente fala: não, e agora eu não vou votar não. Ô, irmão, Deus não é criança não, irmão. Tem gente que promete: ó, se o Senhor fazer isso aqui, eu vou ser fiel, Senhor, eu vou votar contra. Não. Aí Deus faz um milagre, acontece. Aí de repente começa a faltar os cultos. Né? Aqui não tem não, graças a Deus que não tem aqui, né? Só lá pro lado lá pro outro lado. Lá pro lado de José. Não, lá do José não, né? É só um exemplo. Aí a gente volta e fica. E de repente começa a deixar a desejar. E Deus está dizendo: mas você não votou. Irmão, seja. Para mim, você pode até falar e não acontecer. Mas se você prometeu algo para Deus, irmão, faça. Ele não mandou você prometer nada, não mandou você. Mas você falou com a tua boca: Senhor, se o Senhor fizer isso aqui, eu vou estar fiel lá, Senhor. Eu vou pegar firme. Olha, não sei, irmão, parece que. Olha, Deus vai, sei lá, hein? Não sei o que você votou. Então, seja fiel. Por isso que as coisas começam, parece que você dá 2 passos para frente, 5 para trás. 2 para frente, 5 para trás. Você fala: eu não saio do lugar. Você prometeu e não cumpriu. Deus promete e cumpre. Ele não é filho do homem que se arrependa.
Se ele disse, ele faz. Agora que ele quer ver de nós. E aí? Você prometeu, Ivan? E aí, você vai cumprir ou não vai? Hã? Ai, Senhor, é que tá tão difícil. Não quero saber, você prometeu, então vamos embora. Levanta, tem bom ânimo, é a vida. Não é uma barganha, mas é um pacto solene. Demonstra que o filho desejado não é para a sua glória. Olha que benção. Está vendo qual é a benção de Deus chegar na sua vida, irmão? Não é para a sua glória, mas é para a glória de Deus. Senhor, eu te darei todos os dias. O foco muda a posse de um filho para a entrega de um filho. Se tu me deres, eu te darei. Sabe o que eu aprendo isso aqui? É reconhecimento do que Deus é. Senhor, o Senhor pode fazer, mas é teu. O Senhor precisa dele. A nação precisa de um sacerdote, de um profeta e de um juiz. Foi Samuel. Ela soube orar, por quê? Porque a nação precisava, no momento mais difícil, e Deus precisa levantar alguém. E quem é? Samuel. Ainda informe, sem forma. Como diz Salmo 139, ainda informe no ventre da minha mãe, tu conheces, Senhor. Era Deus dizendo, eu vou gerar, não é qualquer um, você vai gerar o Samuel. Eita, irmão, você não está entendendo, não? Você não vai gerar qualquer, você vai gerar o Samuel, que a nação precisa. Aleluia. Vai ser bênção em nome de Jesus. O que Deus dá é bênção, irmão. Mas tem que esperar. Salmo 40, eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, firmou os meus pés sobre uma rocha e colocou um cântico na minha boca. Eu louvarei o Senhor. Ô, meu irmão, aqui para nós, quem espera no Senhor não fica frustrado. Nunca vi. Vamos lá? O salmista diz, eu nunca vi o que, salmista? Eu nunca vi um justo. E o que mais? A sua descendência mendigar o pão. Quem espera no Senhor, diz Isaías, o profeta Isaías, quem espera no Senhor correrão e não se fadigarão. Quem espera no Senhor não fica aquele desespero, parecendo que o mundo vai acabar, e agora, meu Deus do céu, não. Corre sem fadigar. Sabe aquela fadiga que você... Parece que vai dar um piripaque? É correr com paciência, olhando, é um foco, propósito, olhando para Jesus. As lutas estão de um lado do outro, mas está focado em Jesus. As pessoas desistindo e ele olhando para Jesus. As pessoas parando e ele olhando para Jesus. As pessoas desacreditando e ele olhando para Jesus, irmão. É isso que precisamos fazer. A intercessão no templo, a fé em meio a mal entendido. Ó, o mal entendido do sacerdote. A pata de ti esse vinho aí, né? Tá bebendo demais, moço. Fosse mineiro, né? Imagina a tristeza, irmão. Você está no culto, vamos lá, ó, pensa comigo. Você está no culto orando, Deus, né? Senhor, preciso de uma bênção, né? E de repente, ela está ali chorando. E ele agora ele entende errado. A parte de você, você está tomando demais, hein? Imagina que tristeza, irmão. Se é nos dias de hoje, algum já desvia, né? Tá vendo lá, ó? Sacerdote? Nem vigiou. Eu estava orando. Ô, irmão, parece que eu vejo assim. Se fosse o dia de hoje, irmã Jô, eu estava lá orando, pedindo uma bênção. Deus sabe a minha necessidade. Eu fui pro culto porque eu preciso, né? Logo o sacerdote. Eu não vou mais naquele culto, eu não vou mais naquela igreja. Não, ela vai dizer a tua serva. Ó, humildade. Ô, irmão. A tua serva não está embriagada, a tua serva está amargurada, é diferente. Aí ele vai entender. Tá. Então me perdoa, me desculpa. Então seja feita conforme a tua petição. Parece que selou. Foi o martelo. Então seja feita conforme a tua
petição. Ô, meu irmão, vamos. Às vezes um milagre está para acontecer, aí a gente, na soberba do momento ali, a gente. Acabou com tudo. O anjo está entregando a bênção, o anjo já fala: não, eu vou voltar um pouquinho. Você vai ter que orar mais um pouquinho. Você vai ter que clamar mais um pouco. Você foi muito soberbo, você começou a dar coisa para todo lado. Você não vigiou, aí o anjo volta. É com humildade, irmão. A Bíblia diz: chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que no tempo oportuno Deus possa ver em nós isso aqui que a Ana teve, a humildade, o quebrantamento de reconhecer que ela precisava de Deus. No momento mais difícil da sua vida, é o momento que Deus sempre está lá presente. Salmo 46, Deus é presente na hora da angústia. Deus é socorro presente na hora da angústia. Você crê nessa noite? Perseverança. O que é perseverança, irmão? É todo dia perseverar na oração. Ela continuou orando perante o Senhor. É persistir em oração. Não é orar um dia, eu desisto. Eu orar uma semana, eu não vou mais orar mais não. Parece que as coisas, parece que quando eu comecei a orar piorou. Não, piorou mesmo. Para melhorar no final. Você não está entendendo os negócios. Não, só a irmã entendeu. Ó. As coisas começaram. Sabe por quê? Parece que as coisas ficou pior para você? É porque você não está fazendo nada. Aí você começou a fazer agora, orar, ler Bíblia, buscar a Deus, se consagrar, adorar a Deus, se quebrantar, pedir perdão, se humilhar diante de Deus. Aí parece que as coisas começaram a parecer pior. Não era que... É que já estava, só que você não está fazendo nada. E agora se você se posicionou na presença de Deus, o diabo agora eu vou atacar com toda a força. Aí vem no trabalho, é luta para todo lado, você diz, meu Deus do céu. Era para você estar soltando rojão, dizendo, oh, que bênção. Quando eu estava parado lá, o cão falando, não está nem aí, fala, nesse aí nem toco mais. Mas quando você começa a se dedicar, dizendo, hoje eu vou para o culto, aí quem sabe o esposo diz assim, eu tô muito legal, não, eu vou para o culto hoje, em nome de Jesus, e é só vitória. É isso que a gente precisa ter, a fé perfeita em Deus. Não é quando está tudo bom, irmão, é quando as coisas estão de cabeça para baixo, que Deus quer ver em você a sua fé. É fácil, irmão, como diz um louvor, né? É fácil ficar animado quando tudo vai bem. É fácil, irmão, eu quero louvar a Deus quando está tudo bem, é muito fácil ficar animado. Mas quando as coisas derem errado, começa a dar glória a Deus. Começa a louvar a Deus, você vai ver. O diabo vai falar, mas o que está acontecendo com esse crente? Levantei contra ele e parece que ele ficou mais animado ainda. Aí você tem que fazer como o Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará sobre a minha vida. Em nome de Jesus, o milagre vai acontecer se você permanecer crendo. Quando a luta bater, aqui para alguns, pastor, quando a luta bater, continua crente. Quando a enfermidade chegar, continua crente. Quando as portas fecharem, continua crente. Quando acontecer muitas coisas negativas, continua firme. Aleluia. O julgamento precipitado de Eli, né? A aparência de lábios se movendo sem voz. Imagina você orando, mas sem voz. A suposição errada, está embriagado. O desafio, a fé genuína pode ser confundida com extravagância nessa. Às vezes vão dizer, mas precisa tudo isso mesmo? Precisa chorar tanto? Nem todos vão entender o nosso momento. Só eu entendo o nosso momento, só Deus que entende. Por isso que hoje eu não sou o termômetro de ninguém. O Espírito Santo que conhece, Ele é o dono da igreja. Eu não sou o dono da igreja, eu simplesmente sou um condutor que Deus colocou aqui. Mas eu não sou o dono da igreja, o dono da igreja é Deus.
O Espírito Santo, ele é o condutor. Quando der vontade de chorar, é igual muitos dizem assim, não chora não. Ô irmão, vou fazer o quê? Quando der vontade de chorar? Arrancar os cabelos? Jesus diz o que? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Chora, entra no quarto, eu não gosto de chorar na frente da minha família, entra no quarto, chora lá para Deus, chora lá. Porque a gente parece que é doutrinado a ser um super-homem, super-mulher, que a gente não tem sentimento, chega na igreja e... Ô meu irmão, chora aos pés de Jesus mesmo. Ele vai te compreender melhor do que sua esposa, do que seu cônjuge, sei lá. Chora aos pés de Jesus, dizendo, Deus, olha, eu estou aqui. Ele vai te entender muito melhor. Porque nós estamos vivendo um tempo tão difícil, irmão. Eu falei segunda-feira, né? De um pastor que infelizmente tirou a sua vida. Nós estamos vivendo um momento de uma grande luta espiritual. De líderes que você imaginava, meu Deus do céu. Pastor também é ovelha, pastor também tem alma. Por isso que eu entendo as suas dores também. Pois Jesus disse, o próprio Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom. Sabe por que Jesus nos entende? Porque Jesus veio aqui na terra, Ele sabe tudo o que você e eu sentimos. Vamos lá? Lembra lá quando Ele está no momento crucial, lá na cruz? Ele vai orar, como às vezes nós oramos assim. Senhor, Ele vai dizer, Eloi, Eloi, Deus meu, por que me desamparou? Ou me desamparaste? Uma exceção, vírgula. Mas não seja feita a minha vontade, Pai, mas a tua que está no céu. O momento de dor é grande. 8 bilhões de pessoas. O pecado teria que ser punido em quem? Em Jesus. Por isso que Deus, a Bíblia diz em Romanos, que Deus nem seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós. Deus é amor, né? Não foi os soldados que mataram Jesus. Não foi Caifás. Não foi. Simplesmente foi um condutor da obra de Deus. Aí Deus, 8 bilhões de pessoas, o pecado de 8 bilhões de pessoas em Jesus, e teria que ser punido em Jesus. Por isso que a Bíblia diz que Ele suou sangue, seus poros são sangue. A pior luta que Ele enfrentou. Só que Ele vai dizer algo muito interessante, Pai, Eloi, porque Ele vê Deus de costas. Você imagina isso aí, irmão? É igual no momento mais de necessidade, você precisa de uma mão estendida e de repente alguém virar as costas para você e diz, te vira. Aí você, a decepção. Só que Ele vai dizer, Pai, seja feita a tua vontade. Aí lá no último brado Ele vai dizer, Testelestai, está consumado. Ou seja, foi cumprido a tua vontade, Pai. Por você, querido. Pela igreja está aqui nessa noite. O pecado teve que ser punido. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por isso que o pecado, deixamos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência. O pecado está aí. O pecado é o que? Errar o alvo. Por isso vamos ficar firme com Jesus, irmão. Ele morreu para te dar uma coroa de vida eterna e para te dar uma vida eterna com Ele. Mas é para aqueles que perseverar até o fim será salvo. É para quem perseverar. Para nós terminar, a resposta divina. Autodefinição, humildade. Humilde dela. Não, Senhor meu. Sou uma mulher atribulada de espírito. Derramarei a minha alma perante o Senhor, ela vai dizer, respeito pela autoridade dele, que interessante. Responde com mansidão, não com revolta, irada. Ela entende a autoridade dele. Não, meu Senhor. A tua serva não está embriagada. Por isso que a Bíblia diz, irmão, a palavra branda faz o quê?
peguei em cada enrosco já. E depois ficar pensando, meu Deus do céu. E a palavra branda de fato. Pagai o mal com o quê? Com bem. Ser crente é isso. Lembra eu esqueço o nome do abençoado do rapaz. Ô Jesus, não tá. É Charlie, como é que é? Charlie alguma coisa. Que foi assassinado. E a mulher dele, cristã, diz: eu perdoo quem tirou a vida do meu esposo. Pagar o mal com o bem. Enquanto o mundo aí fora, pagar o mal com o mal. Tem que morrer mesmo. E é só ódio, só. E o crente tem que perdoar. Pensa comigo. Você perdoaria? Naquela condição? Enquanto o mundo lá, alguns só Deus vai ter misericórdia, né? Que a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Mas isso é se a gente quer entrar no céu, temos que fazer como essa mulher. Temos que fazer aquilo que Jesus ensinou, e ela está cumprindo a Bíblia. Se perdoardes os homens as vossas ofensas, o vosso Pai Celestial perdoará as vossas. Ah, mas não consigo. Oh, meu Deus do céu, Jesus. Se perdoardes os homens as vossas ofensas, o vosso Pai Celestial. Olha que lindo isso aqui. Quer se livrar? Quer ter liberdade em Deus? Perdoa. Não é ter amnésia. Perdoar não é ter amnésia. A gente fala direito isso aqui, não é ter amnésia. É lembrar sem ter dor. Curado. Sarado. Porque meu alvo é o céu. Eu quero entrar no céu. Quem quer entrar no céu? Em nome de Jesus. Vamos chegar lá em nome de Jesus, igreja. Não perca a sua fé. Guarda o teu coração em Deus. Provérbios 4:23, sobre tudo, sobre dinheiro, sobre casa, sobre carro, sobre sonho, guarda o coração, porque deles procede a saída da vida. O desafio da fé genuína pode ser confundido com extravagância. Não, Senhor, a tua serva está amargurada. A bênção profética de Eli agora, ó. A bênção só aconteceu quando Eli agora, ele vai dizer isso aqui, ó. A mudança de percepção do julgamento, a bênção. E a palavra de encorajamento. Vai em paz. Você não pegou? Vou repetir. Vai em paz. Depois que ela chega com humildade dizendo: Senhor, não, a tua serva está atribulada, está amargurada. Aí ele vai dizer: vai em paz. A confirmação divina. Ali parece que ali o milagre aconteceu. Foi a chave. Vai em paz. O Deus de Israel, ele diz: te conceda a petição que lhe fizeste. Irmão, isso aqui é profético. Eu quero ser boca de Deus para alguém nessa noite, em nome de Jesus. Levanta suas mãos nessa noite. Eu não sou de fazer isso. Que o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste nesta noite. E se estiver de acordo com João, se estiverdes em mim, as minhas palavras estiver em vós, pedirei tudo e assim será feito. Deus fará, se for da vontade dele. Então, em nome de Jesus, receba o milagre de Deus. A transformação foi imediata de Ana. A fé que traz paz, ó irmão, já tinha o mesmo aspecto, ó que lindo. E agora a gratidão antecipada. Comeu, e seu semblante já não era mais triste. Vou repetir, nós estamos no culto da palavra, irmão. Culto da palavra, Deus faz milagre. Eu creio em milagre pela palavra. Comeu, ô irmão, depois de uma palavra dessa, vai em paz. Ô meu irmão, em nome de Jesus, você vai voltar em paz. Esse negócio está tribulando você, tirando a tua paz. Você vai deitar. Salmo
vai dizer assim: o choro pode durar, Salmo 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Quem sabe hoje alguns estão chorando, mas eu quero profetizar que você vai rir em nome de Jesus e você vai contar o milagre que Deus fez na sua vida nessa noite. Você pode crer? Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E se creres, você vai ver a glória de Deus na tua casa, no teu lar, na tua saúde, em teus negócios você vai ver a glória de Deus. Aleluia, como diz o salmista: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido em nome de Jesus. A fé que traz paz, o aspecto já não é o mesmo. Agora a gratidão e a certeza da resposta antes mesmo do cumprimento visível. Presta atenção nisso aqui, ó. A certeza da resposta, ou vou desenhar a certeza do milagre. Em nome de Jesus. Eu creio que tem gente que precisa de um milagre. Quando eu falo milagre, é milagre, irmão. Você vai, a partir de hoje, você vai começar a ser grato, ser grata. E as coisas vão acontecer e você vai dizer: mas como? Pela fé. É pela fé. O cumprimento da promessa, olha que lindo. A fidelidade de Deus, versículo 19 e 20. A resposta do tempo de Deus, versículo 19, parte A. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante, levantaram de madrugada e adoraram perante o Senhor. A vida de adoração contínua. Aqui para nós. Levantaram de madrugada e adoraram ao Senhor. Uma vida contínua de adoração. O que é contínua é contínua, é todo dia. Não é um dia sim, um dia não. É todo dia, uma vida contínua. Por isso que eu esperei com paciência, ou continuamente no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo e firmou os meus pés. Adoração contínua. Diga para alguém assim: adoração contínua é o que Deus quer de nós. Está na luta? Glória a Deus. Está na bênção? Glória a Deus. Porta está aberta? Bendito seja o nome do Senhor. Porta fechou? Glória a Deus. Irmão, quando nós entendemos esse princípio de adorar a Deus na prova ou na bênção, as coisas vão acontecer assim que você vai ficar: meu Deus, como? É porque você passou a confiar em Deus e não em homens. Homens falham, mas Deus permanece para sempre. Deus não decepciona ninguém. Homens falham, mas Deus continua sendo fiel. Você crê? Se coloca de pé. E voltaram para casa em Ramá. A volta da rotina com expectativa, ela agora volta para casa, mas não volta como os outros dias. Irmão, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Tem gente aqui que entrava no culto e voltava para casa sem expectativa, mas você vai voltar como essa palavra aqui, mas com expectativa, dizendo: hoje Deus fez um milagre. 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 Ela volta para casa na expectativa. Por quê? Porque a intervenção divina, aleluia, o Senhor se lembrou. Diga assim: o Senhor se lembrou de você. Não, mas olha para ele, olha para ela ali, ó. Irmão, eu não sou de fazer isso não, irmão. Eu não sou de fazer isso aí não. Eu vou olhar aqui para a irmã, irmã Mayra. O Senhor se lembrou de você. Eita Deus. O Senhor se lembrou de nós.
O Senhor se lembrou de nós. Eu vou repetir, nós no plural. O Senhor se lembrou dessa igreja. O Senhor se lembrou de você. Você veio numa noite fria, dizendo: Deus, eu vou lá naquele culto. Eu estou tão desanimado. Eu estou tão desanimada. E Deus está dizendo: eu lembrei de você. E hoje você vai voltar, não como antes. Você vai voltar e o milagre vai acontecer. Em nome de Jesus. Oh, lema yasuri mikandarai. O Senhor se lembrou dela, a expressão. Agora a concepção. Como alto da graça, deu a conceição. O nascimento do filho. Teve um filho. O nome, como testemunho, Samuel. Você está preparado para contar? Qual o nome do testemunho? É o Samuel. O Samuel pode ser uma porta aberta. O Samuel pode ser um filho. Pode ser um filho literalmente. Seja o que for, pode ser uma enfermidade que você precisa de uma cura. Pode ser o teu Samuel. Vai pegando aí, irmão. O problema, tem gente que tem que entender, ó, quando Deus está falando. Quem sabe o seu Samuel é algo que está te atribulando e você não dorme, insônia, depressão, enfermidade. Em nome de Jesus, você vai contar o milagre na tua vida. Você vai contar. Deus ouviu. Ouvido por Deus. Olha que testemunho. Ou Deus ouviu. É um memorial permanente do poder da oração. A fidelidade de Ana. Agora o cumprimento do voto, irmãos. Nós vamos terminar. Eu preciso terminar isso aqui, irmão. Nós estamos num ambiente profético e eu creio, irmãos. Eu creio em nome de Jesus, da nossa vida, eu creio. Quem sabe seja para alguns aqui. Mas eu creio que eu tomo posse também na minha vida. Deus não quer ver você pelos cantos. Deus não quer ver você, perdendo. Não. Deus tem vitória. Deus tem bênção para você também. Porque algumas pessoas pensam que a gente tem que viver uma vida miserável. Não, irmão, Deus te chamou. A Bíblia diz: se você quiser, você comerá o melhor da terra. É condicional. Se você crer, você vai comer o melhor da terra. Fidelidade de Ana. Agora o cumprimento da decisão. Eucana soube para o culto anual, rotina religiosa da família. A escolha de Ana: subirei até que o menino seja desmamado. Ó, ela cuida da criança em seus primeiros anos. Aleluia. É um tempo de preparação para a separação. Deus está dizendo nessa noite para nós. É um tempo de preparação. Você está te dando o teu Samuel? Você está entregando o teu Samuel? E é interessante que tem um tempo, o tempo do desmamo, né? Ó, em tal idade eu devolverei, entregarei, e o Senhor é do Senhor. Ô irmão, eu estou aqui dizendo algo aqui. Deus vai fazer na vida de alguém aqui. Agora tenha a sensibilidade, a humildade de devolver quando a bênção acontecer, de vir aqui e testemunhar o que Deus fará na sua vida, em nome de Jesus. Quem sabe é um sonho, quem sabe é um sonho de ter uma empresa, quem sabe é alguma coisa, irmão, Deus fará na sua vida, mas seja fiel a Deus. Quando Deus colocar nas suas mãos, vem aqui no primeiro culto e dizendo: olha, Deus fez isso na minha vida, e eu quero ser grata a Deus pelo que Ele fez. Amém? Concluo. Eu entregarei ao Senhor fidelidade acima do amor maternal, por todos os dias da sua vida. Lembra-se do compromisso com a integridade do voto. Se votou, pague. Feche seus olhos. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, a Tua palavra diz, Senhor, que é viva e eficaz. A Tua palavra, Senhor, é mais penetrante do que 2 fios. Eu não sei a necessidade dos Teus filhos, Pai, mas nessa noite, o Senhor sonda mente e coração, seja qual for, seja, meu Pai, uma porta de emprego, seja um filho, seja, meu Pai amado, aleluia, um sonho. Deus, se estiver de acordo com a Tua vontade nessa noite, Senhor, opera. Eu preguei a Tua palavra,
Eu preguei a tua palavra, Senhor, e nesta noite opera na vida do meu irmão e da minha irmã. Tira os impedimentos. Se porventura alguém nessa noite fez um voto que daria ao Senhor, Pai, nesta noite realiza na vida do meu irmão e da minha irmã. Ó Deus, ela falou que será grato pelo milagre, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, nessa noite eis aí os teus filhos, Pai, crendo que o Senhor operou na vida dele e na vida dela hoje um milagre. É o que nós te pedimos nessa noite no nome de Jesus. E a igreja diz amém. Sente 1 minuto, irmão, 1 minuto nós vamos embora. Irmãos,